Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que nós começamos no domingo passado, e o título da nossa série é Querem Destruir Nossas Famílias. Querem destruir nossas famílias. E hoje nós vamos falar, hoje a mensagem 2, e o tema da mensagem 2 é Bíblia versus feminismo, o papel da mulher na família. E vou mexer em casa de maribondo hoje, né? Mas normalmente quando eu prego sobre esse assunto eu começo pelo papel do homem na família. Mas por que hoje inverteu? Por que hoje eu vou começar com o papel da mulher? Veja bem, o feminismo ele tem influenciado tanto a visão tanto da mulher quanto dos homens, mas principalmente das mulheres, a respeito do papel do homem e da mulher na família, que se eu começasse apresentando o papel do homem sem, digamos assim, sem desmascarar o feminismo antes, era muito provável que muitas mulheres rejeitassem o que ia ser ministrado sobre o papel do homem, e muitos homens também. Por isso eu entendo que se nós começarmos aqui pelo papel da mulher para, digamos assim, desmascarar a questão do feminismo e como ele tem trazido uma ideia contrária à palavra de Deus a respeito do papel da mulher e do homem na família, eu acredito que nós vamos ser melhor sucedidos nessa empreitada de resgatar os valores bíblicos para a família e impedir a sua destruição. Por isso nós vamos começar dessa forma. Então a mensagem de hoje, Bíblia versus feminismo, o papel da mulher na família. E antes de começar, eu gostaria de orar e quero que você interceda ao Senhor juntamente comigo. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós neste momento. Que Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite, que Ele abra nossa mente, nosso entendimento, quebrante nossos corações, que todas as pessoas que possam estar fechadas ou na defensiva possam ser quebrantadas e as suas mentes completamente abertas para ouvir, para entender e para viver os princípios da Tua palavra a respeito da mulher e do homem, do papel de cada um na família. Tem misericórdia de mim, Deus, que estou aqui como instrumento Teu, que eu seja apenas isso, um instrumento Teu, que o Senhor me use pela Tua graça e misericórdia para levar a Tua palavra, que o Senhor fale através de mim e que apesar de mim, o Senhor alcance cada pessoa nesse lugar e cada pessoa que está assistindo essa mensagem pela internet. Nós oramos assim e pela fé de antemão já Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Como eu falei semana passada, esse início vai ser muito semelhante ao da outra mensagem, para a gente pegar o embalo. Como eu falei na semana passada, quando nós dizemos querem destruir nossas famílias, a pergunta automática que vem é: quem quer destruir nossas famílias? Quem quer destruir a minha família? E há muitas vozes lá fora pregando e propagando o fim da família, dizendo que a família tradicional, a família nos moldes bíblicos não serve mais para os nossos dias, de que a família não é mais relevante, de que a família está ultrapassada e que a família é inclusive a raiz de todos os males, a raiz de toda a opressão, de toda a desigualdade que há no mundo, e que por isso a família precisa ser destituída, a família precisa ser destruída, quando na melhor das hipóteses a família precisa ser reformulada de uma forma totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta como sendo o modelo de família. Mas quem é que está por trás de todas essas vozes que estão falando essas coisas a respeito da família? Quem está por trás, você sabe muito bem, é o diabo, é Satanás. É por isso que eu digo que o grande inimigo da família é o diabo.
Tem um slide aí. O grande inimigo da família é o diabo. E com base em que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso grande adversário, e ele é nosso grande adversário em todos os sentidos. Então o que diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, olha a ordem que ele nos dá aqui, a exortação que ele nos dá, ele diz: sede sóbrios. O que é alguém que está sóbrio? É alguém que está consciente. Sede sóbrios e vigiai. Estejam vigilantes, sóbrios, atentos. Por que temos que estar assim? E interessante que isso é mais ou menos o oposto do que nós estamos. A maioria de nós está em relação à família. E ele diz: sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de quem? De vocês, de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse versículo ele nos traz duas revelações. A primeira é que o grande inimigo, o nosso grande adversário é o diabo. E a segunda revelação, na verdade, é uma exortação: estejam sóbrios, acordem, estejam vigilantes. Você não pode andar distraído, percebido, como se tudo que está acontecendo para destruir a tua família, para destruir a tua vida, para destruir a vida dos teus filhos, como se isso fosse apenas coisas simples, coisas banais, modas passageiras. Continua dormindo, continua não vigiando, e sabe o que vai acontecer? O diabo, vosso adversário, que é como um leão, vai devorar você e a sua família. Então, querido, o grande adversário da nossa família é o diabo. O grande adversário da sua família é o diabo. Bote uma coisa de vez na sua cabeça: a sua esposa não é a sua adversária. Por mais que vocês estejam vivendo um tempo difícil, por mais que vocês estejam vivendo em crise, bote na sua cabeça: a sua esposa não é a sua adversária. O seu marido não é o seu adversário. Os seus pais não são seus adversários e seus filhos não são seus adversários. O diabo é vosso adversário. E Pedro diz: ele é como um leão, ele usa a estratégia de um leão, ele fica em derredor, ele está rugindo, ele está rodeando, esperando que você deixe de estar vigilante para atacar e devorar. Querido, a estratégia do diabo é a mesma estratégia do leão. Para devorar, primeiro ele separa, primeiro ele divide. Família dividida é família fraca. O leão, quando ele vai atacar uma manada de búfalos, olha, tem uma imagem aí, coloca a primeira imagem aí. Quando os búfalos estão juntos, o que acontece? Acontece isso daí, o leão corre. Os búfalos juntos, eles colocam o leão para correr. Mas quando os leões atacam e a manada se separa e o búfalo fica sozinho, coloca a imagem aí, Agora, quando o búfalo está só, o leão devora. Essa é a estratégia do leão, que Pedro diz que é a estratégia do diabo. Por isso ele usa essa comparação. O diabo, ele vai devorar a tua família como? Primeiro ele vai atacar a tua família de uma forma a colocar uns contra os outros, a dividir a sua família, a isolar uns dos outros. E aí, quando a tua família estiver dividida, ela vai estar frágil. E quando ela estiver frágil, ele vai devorar a sua família. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 3, versículo 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir, não vai sobreviver. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir, não poderá sobreviver. Querido, se a sua família está dividida contra si mesma, ela está no meio do caminho para ser devorada pelo diabo. Não esqueça, a estratégia do diabo é dividir para conquistar, dividir para destruir, dividir para devorar. Família dividida, família em que um enxerga no outro o seu adversário, é família que está na boca do leão, na boca do diabo.
além da família dividida, a família também está desorientada. Ninguém sabe ao certo qual o papel desempenhar dentro da família, e isso gera conflitos. O marido entrando no papel da esposa, a esposa entrando no papel do marido, isso gera conflitos dentro de casa, porque há uma desorientação a respeito do papel de cada um. E eu diria que um dos principais problemas que existe hoje na família é a falta de compreensão, tanto do homem quanto da mulher, sobre que papel desempenhar dentro da sua casa, dentro da sua família. Então hoje a gente vai falar sobre o papel da mulher, mas no final não precisa, né? Os homens não precisam ficar tristes. No final tem uma palavrinha especial para você, e próximo domingo a gente se encontra. A pergunta agora é: qual tem sido a principal ferramenta do diabo para impedir a mulher de compreender e desempenhar o seu papel na família? Eu diria que a principal ferramenta que tem confundido as mulheres das nossas gerações, as gerações anteriores à nossa, da nossa e das futuras, é uma filosofia ou uma ideologia chamada feminismo. Feminismo. Queridos, as famílias estão sendo destruídas pela luta dos sexos. Mulheres contra homens, homens contra mulheres. E a principal ferramenta usada pelo diabo para isso é a doutrinação feminista, tanto de mulheres quanto de homens também, por incrível que pareça. E olha, esse é um campo minado que nós vamos pisar agora, pelo menos que eu vou pisar agora. Eu diria que esse é um ídolo de muitas pessoas, inclusive pessoas de dentro da igreja. Semana passada eu andei pisando em alguns ídolos de alguns crentes, como o marxismo, como Karl Marx. Infelizmente muitos crentes têm Karl Marx e o marxismo como um ídolo. E você percebe claramente que quando você mexe nisso, isso fere profundamente eles. Hoje eu vou mexer em um outro ídolo, um ídolo meio escondido, mas que quando a gente mexe, vem à tona, que é o ídolo do feminismo. O movimento feminista, querido, ele tem influenciado, apresentando às mulheres, os homens como opressores. Os homens são naturalmente opressores, os homens são canalhas, os homens são machistas, os homens são sexistas. As mulheres, elas já olham para os homens como adversários, como oponentes. E as jovens estão se casando, vendo no marido, no noivo, não o seu esposo, o seu companheiro, o seu grande amor, mas já casam vendo no seu marido o seu maior rival, o seu inimigo. Fique atenta, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se revelar como opressor. E aí eu pergunto, como é que um casamento assim pode dar certo? Quando você já entra num relacionamento entendendo que o seu cônjuge é seu inimigo, em vez de ser o seu amor. Mas isso é resultado de uma filosofia que pode estar impregnada na sua mente. A maioria das pessoas tem casado sem ter uma referência a respeito de família, a respeito do papel e do homem na família. A maioria casa tendo como referência, às vezes, apenas a família paterna, a família dos seus pais. E bem, na maioria das vezes isso não é uma referência muito boa ou muito completa, e em alguns casos é uma referência desastrosa. Sempre que eu aconselho casais que estão pensando em casar, eu sempre pergunto: me conta a história de vocês, me conta a história da família de vocês, onde você nasceu, quem eram seus pais, como você viveu, me conta a sua história. E sabe, é muito difícil você encontrar alguém hoje
que tenha uma história que venha de uma família equilibrada, de uma família bem organizada, onde o homem exerce o papel de homem, onde a mulher exerce o papel de mulher, onde os filhos eram obedientes aos pais, onde havia harmonia, amor e entendimento. A maioria das histórias, as famílias são totalmente disfuncionais. E aí essas pessoas estão vindo de famílias totalmente disfuncionais ou famílias destruídas, e elas estão indo embarcar em uma família cheia de ideias contrárias da palavra de Deus sobre família, e é esse o referencial que elas têm sobre família. Esse é o referencial que elas têm sobre o papel do homem e da mulher no casamento. E aí não é de admirar que as pessoas estão fracassando mais do que nunca na questão do casamento e da constituição de uma família. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma referência mais segura, de uma referência mais completa sobre qual deve ser o nosso papel na família. E essa referência mais completa, essa referência que é segura, é a palavra de Deus e não qualquer filosofia humana ou satânica. Só Deus tem o direito de determinar as regras e definir os papéis dentro da família, pois Deus é o criador de todos nós. Ele é quem criou o homem, Ele é quem criou a mulher, e foi Ele que instituiu a família. A família é uma instituição divina, criada por Deus, nasceu na mente de Deus. Se a família fosse uma instituição humana, já havia desaparecido da face da terra. Então Deus é o único que tem o direito e a capacidade de estabelecer as regras e definir os papéis dentro da família. Mas que as feministas comecem um protesto, interditar os corredores, queimar pneus, porque as feministas vão pensar, isso é injusto, então o padrão para a família é a Bíblia. É injusto, sabe por quê? Porque a Bíblia é machista. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é machista, porque Paulo é machista, porque Moisés é machista, Abraão era machista. Então você quer pegar um livro machista, cheio de machismo, e usar ele como referência para determinar os papéis e como nos comportar na família? Elas dizem, isso não vai dar certo, porque a concepção de alguém que está impregnado pelo feminismo é que a Bíblia é um livro machista. Mas afinal de contas, Deus é mesmo machista? Afinal de contas, a Bíblia é mesmo um livro machista? E por isso a Bíblia apresenta o homem como um ser mais importante do que a mulher? É verdade isso? Porque esse é o grande argumento para dizer que a Bíblia é machista. Porque ela é machista, porque ela apresenta o homem como um ser mais elevado, um ser mais importante, e a mulher como alguém que não vale nada. É verdade isso? A Bíblia é assim? A Bíblia apresenta o homem como um ser mais importante e a mulher como alguém que não vale nada? As feministas vão dizer que sim. Elas vão dizer que sim. E o argumento são vários, mas por exemplo, um dos argumentos é: a Bíblia apresenta o homem como mais importante pelo fato de que a Bíblia diz que Deus fez primeiro o homem, só depois Ele fez a mulher. Está vendo como o homem é mais importante? Deus fez primeiro o homem. Será que isso é o argumento para provar que o homem de fato é apresentado na Bíblia como mais importante? A ordem da criação, o homem foi criado primeiro, logo ele é mais importante? Os machistas também pensam assim: o homem é mais importante porque Deus criou primeiro o homem. As feministas dizem, está vendo como a Bíblia é machista? Porque Deus criou primeiro o homem e o homem é mais importante. Querido, isso não tem lógica. Se esse argumento tivesse lógica, a gente estava frito. Sabe por quê? Porque se você seguir essa lógica desse argumento, você vai dizer então que os animais são mais importantes do que os seres humanos, porque os animais foram criados primeiro do que os seres humanos. Então não tem lógica alguma você dizer que o homem é mais importante porque foi criado primeiro do que a mulher. Então os animais são mais importantes do que o homem, do que a mulher, porque foram criados primeiro. Querido, a ordem da criação não tem nada a ver com valor.
Não tem nada a ver com o valor de importância. Olha o que diz Gênesis sobre algo que aqui nos revela sobre a importância. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz aqui: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quer uma coisa mais clara do que isso? Você está achando que a Bíblia é machista porque você está supondo porque ele fez primeiro o homem e não a mulher. Mas olha o que é claro na Bíblia. Está dizendo que Deus criou o ser humano. De que forma? A imagem e semelhança dele. Mas esse ser humano é quem? Ele disse: esse ser humano não é só o macho. Esse ser humano não é só o homem, o masculino. Esse ser humano, ele divide-se em dois: é o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou. Veja, a Bíblia é clara, ela está dizendo que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade que a Bíblia diz. Macho e fêmea. Quando Jesus vai citar esse texto, ele fala macho e fêmea. Foi assim que Deus criou a sua imagem e semelhança. Entenda, Deus é Espírito. Lá em João 4:24 fala isso. Deus, Ele não tem forma física. Então quando diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, você está pensando que Ele tem um corpo de homem? Não, Deus é Espírito. A imagem e semelhança tem a ver com capacidades intelectuais, com capacidade de se relacionar com Ele, com capacidade de raciocinar, com capacidade de liderar, com capacidade de dominar sobre toda a criação. Isso é semelhança com Deus, e essa semelhança Ele deu ao homem e à mulher. As feministas vão dizer que a Bíblia diz que o homem é mais importante que a mulher, porque ela foi formada da costela de Adão. Olha que coisa machista. Esse relato é muito machista. A mulher foi formada da costela de Adão. Mas querido, entenda, a mulher não é um subproduto do homem, porque ela foi formada da costela de Adão. Primeiro, que não interessa qual material que Deus usou para formar o homem ou a mulher. O que importa é o resultado final. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas se você quer mesmo se prender nisso, então eu diria a você que a mulher foi até privilegiada. Porque imagina só, olha como o material usado para fazer a mulher é um material muito superior ao material usado para fazer o homem. Deus usou o que para fazer o homem? O barro. E Deus usou o que para fazer a mulher? Carne e osso. Então a matéria-prima que Deus usou para fazer a mulher é inclusive superior à matéria-prima que Ele usou para fazer o homem. Mas isso também não significa que a mulher é superior. A matéria aqui não importa. O que importa é que Deus os formou e o resultado final foi que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. As feministas vão dizer que a Bíblia diz que a mulher é inferior porque ela foi tirada do homem. Ela saiu do homem. Por isso ela é inferior ao homem? Não, isso não tem nada a ver. A Bíblia não é machista. E o fato da mulher ter saído do homem não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. Isso também não tem lógica, sabe por quê? Se isso tivesse lógica, então Eva é inferior a Adão porque saiu de Adão. Mas a partir daí, querido, todos os outros homens da terra seriam inferiores às mulheres, porque todos os outros homens saíram de onde? Das mulheres. Então, se você for usar isso como lógica para dizer que a Bíblia é machista, não funciona. Isso também não determina valor ou importância. Não, a mulher não é menos importante porque saiu do homem, e nem os outros, os demais homens são menos importantes do que a mulher porque saíram da mulher. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o que dizer do Novo Testamento? O que dizer do nosso amado apóstolo Paulo, né, tão criticado, tão chamado de machista, de homofóbico e tudo mais? O que dizer de Paulo? Vamos ver o que é que Paulo, porque Paulo diz que a mulher não deve ensinar na igreja, Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, machista! Mas vamos ver o que é que Paulo fala sobre o valor da mulher. Porque você está acusando Paulo de ser machista, quando a questão é valor, importância. Vamos ver o que é que Paulo fala. Gálatas,
capítulo 3, versículo 28. Olha o que ele diz: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Jesus Cristo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não existe ninguém melhor do que ninguém na igreja. Ele está falando do contexto do corpo de Cristo. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Ele está dizendo, os judeus aí que estão se achando os melhores, porque a salvação vem dos judeus, e Jesus era judeu. Ele está dizendo, judeus, vocês não são mais importantes do que os gregos, ou seja, os não judeus. Não. Aí ele está dizendo, vocês aí que são homens livres, estão pensando que vocês são melhores do que os servos, os escravos, porque existia na época de Paulo, ainda existia escravos. Ele está dizendo, não, os homens livres não são melhores do que os escravos. E vocês, homens, estão pensando que vocês são melhores do que as mulheres? Não, homens e mulheres são iguais. Em Cristo todos nós somos iguais. Em Cristo todos nós temos o mesmo valor. Nós somos um em Cristo. Não há distinção de valor. Não há ninguém mais importante do que ninguém. Essa é a verdade sobre o que o apóstolo Paulo pensa sobre o valor da mulher e o valor do homem. Todo o ensino que ele faz a respeito do papel da mulher não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com um pressuposto machista de que Paulo achava que a mulher não valia nada. Não. Depois Paulo vai falar sobre funções, sobre atribuições e não sobre valor. Mas você pode argumentar, ok? Então, se o homem não é mais importante que a mulher, e se a mulher não é menos importante que o homem, se não há diferença em importância, por que então que Deus escolheu o homem para liderar a mulher? Por que que Deus escolheu o homem para ser cabeça sobre a mulher e não o contrário? Perceba que essa é a raiz do problema. Toda reclamação acontece aqui, porque Deus diz que o homem vai ser cabeça da mulher, que o homem vai liderar a sua esposa. Então vem o questionamento: se são iguais, por que Deus escolheu o homem e não escolheu a mulher? O fato de o homem ter sido colocado por Deus para ser cabeça, para ser líder sobre a sua mulher, não significa, queridos, que ele é superior à mulher. Entenda, não podemos confundir responsabilidade, função, atribuição com valor. Esse é o problema, as pessoas misturam tudo. Não confunda responsabilidade, função com valor. Não confunda isso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem que responsabilidade e função não tem a ver com valor. Que Deus, quando colocou o homem sob cabeça da mulher, Ele não estava dizendo, eu gosto mais do homem, o homem é mais importante, o homem é mais precioso, então ele vai ser o líder da mulher. Não tem nada a ver com isso. Eu vou dar alguns exemplos que vai te ajudar a compreender isso. Por exemplo, os pais e as mães presentes. Imagine a situação. Você tem 2 filhos. Um tem 15 anos, o outro tem 10 anos. Qual dos dois você ama mais? Qual dos dois é mais importante para você? Se você é um pai normal, uma mãe normal, você vai dizer, ambos são importantes para mim. Se diz assim, escolha um para morrer agora, você teria como escolher? Não. Ambos são importantes para você. Você ama os dois. Ok. Mas você precisa sair de casa e deixar os dois sozinhos. A quem você delega a responsabilidade de cuidar do outro? Ao de 10 anos? Não? Então ele não é importante? Então ele não vale nada para você? Não tem nada a ver com isso, né? Você vai delegar essa responsabilidade para quem? Para o de 15. Por quê? Porque ele é mais importante para você? Porque você ama mais ele? Porque ele é superior ao outro? Não. Porque pela idade ele já tem algumas atribuições necessárias para a função de cuidar
do irmão. Não tem nada a ver com valor, não tem nada a ver com importância, não tem nada a ver com preferência, tem a ver com função. Outra coisa, outro exemplo. Quem você acha que é mais importante para Deus? A mãe ou o filho dela? O que você acha que é mais importante para Deus? A mãe ou o filho que ela teve? Filho homem. Bem, se você entende bem a Bíblia, não precisa entender muito bem, você sabe que ambos são importantes para Deus. Ele não vai ter preferência, ele não vai amar um mais do que o outro. Mas a quem Deus deu a responsabilidade de liderar, de cuidar? Foi ao filho ou foi à mãe? Claro que foi a mãe. Ele não disse ao filho, cuide da sua mãe, disse ao bebê, cuide da sua mãe. Mas ele é masculino, ele é macho, ele é mais importante. Ele deveria cuidar da mulher que a mãe. Não, mas Deus disse a mãe para cuidar do filho. Observe, isso é função. Então você está vendo aqui nesse exemplo, a mulher recebendo de Deus a responsabilidade de cuidar de um homem. Mas um bebê, não, mesmo ele crescendo. Ele cresceu, está maior do que a mãe. A mãe olha assim para ele. De quem ainda Deus diz que esse camarada tem que se submeter? Ele está morando com a mãe, na casa da mãe, solteiro. A quem ele tem que submeter? É a mãe que tem que submeter ele porque ele é homem? Não. A Bíblia diz que é ele, como filho, precisa se submeter à sua mãe. Um homem se submetendo a uma mulher. Você observe, é porque a mulher é mais importante? Não, é porque ela é mãe. E Deus deu a ela a atribuição. E mesmo depois que esse camarada casar, constituir família e for para o canto dele, ele não deve mais obediência à mãe. Mas o que é que o mandamento diz? Que ele deve honrar o seu pai e a sua mãe. Ele deve honrar aquela mulher que deu a luz a ele. Observe, isso não tem a ver com valor, gente. Isso tem a ver com função. E de acordo com cada situação, Deus coloca aquele que tem atribuições dadas por ele para exercer aquela função de liderar e de cuidar do outro. Aquele a quem Deus dá a responsabilidade de cuidar e de prover, ele também dá a responsabilidade de liderar. Isso é responsabilidade, isso não é valor. Então, quando Deus deu ao homem a responsabilidade de ser cabeça da mulher, Ele não estava dizendo que ele, o homem, era mais importante ou superior à mulher, e sim dizendo que ele, o homem, teria mais responsabilidades diante de Deus do que a mulher. E por que Deus deu essa responsabilidade ao homem e não à mulher? Porque Deus, na sua soberania, decidiu dotar o homem, na sua criação, decidiu dotar o homem de características físicas, emocionais e psíquicas que o capacitam de uma forma especial, natural, a desempenhar a função de líder, de sacerdote, de provedor, de protetor da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Naturalmente, o homem, ele tem essa inclinação de proteger, de prover. Se você acha que se Deus o livre, chegasse ali um cara armado ali, entrasse aqui de uma vez, quem você acha que iria tomar alguma atitude aqui? Quem você acha que ia se levantar e tentar fazer alguma coisa, ou arrancar a arma do cara, ou tentar acalmar ele, mas tomar a frente e botar os outros para trás? Eram as mulheres que iam fazer isso? Naturalmente, quem ia tomar a frente? Os homens. Isso faz parte da forma como nós fomos feitos. É claro, você deve conhecer algum covarde por aí, outro, mas parte do nosso instinto, da nossa forma, como Deus nos fez, é para sermos os protetores, os provedores. Isso não tem, sabe, isso não é uma construção cultural, não. Isso está no nosso DNA. Deus nos dotou de algumas características e por isso Ele nos deu algumas responsabilidades. Então, qual é a verdade? A verdade é que a Bíblia não é machista.
E Deus não é machista, e a Bíblia não apresenta um homem como um ser superior à mulher, não, de forma alguma. Ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus, ambos são iguais em valor, mas foram feitos com características diferentes para cumprir missões diferentes e específicas. E é essa confusão que está gerando na família. Um não está entendendo o seu papel e o outro também não, estão entrando no papel um do outro, na função um do outro, e a família virou uma grande confusão. O que é que Deus espera da mulher na família? Se segura aí na cadeira. Você está pensando assim, eita, ele vai ler Efésios 5. Vou não. Efésios 5 é para os fracos. Estou brincando, né, gente? Mas eu quero ler outro texto. Eu quero ler Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Se prepara aí. Tito 2, versículo 3 e 5. Diz assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, começa falando para as experientes, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas ao muito vinho, ou seja, que não fiquem enchendo a cara, que sejam mestras do bem, ou seja, professoras do bem, que ensinem o bem, a fim de quê? De instruírem as jovens recém-casadas a quê? A amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, vai dar uma dor na perna agora, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu imagino, Deus queira que não, mas eu imagino que tem mulheres agora, inclusive talvez aqui dentro, que estão meio que com ânsia de vômito depois da leitura desse texto. Que texto machista. Se você se sentiu enjoada com a leitura desse texto, é porque você está contaminada com a filosofia do feminismo. Se ao ler esse texto da palavra de Deus sobre o papel da mulher na família, você se sentiu enojada, enjoada, você está contaminada com a filosofia do feminismo. Porque se você não tivesse contaminado, essas coisas não agrediriam você. A Bíblia está dizendo: ame seu marido, ame seus filhos, seja bondosa, seja sábia, seja uma boa dona de casa, esteja sujeita ao seu marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada através do teu comportamento. Você não estaria se sentindo mal se você não tivesse com a mente tomada por filosofias demoníacas e não somente humanas do feminismo. Um senso comum entre os evangélicos inclinados ao feminismo é que passagens como essas, elas refletem a cultura machista, patriarcal dos tempos bíblicos e não a palavra de Deus. Você já ouviu essa interpretação? Não, esse texto aí é a cultura machista dos tempos bíblicos. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. No meio da igreja evangélica tem se levantado um grupo grande que tem interpretado essas passagens dessa forma. E isso é perigoso. Então, quando o texto bíblico fala sobre o papel da mulher, diferente do que você entende que é o papel da mulher, você diz: isso não serve, isso não é palavra de Deus, isso é cultura machista dos tempos bíblicos. Esse é o mesmo argumento
do movimento LGBT quando lê os textos que dizem que Deus abomina a prática homossexual. E eles dizem, isso não é palavra de Deus, isso não reflete a vontade de Deus, isso é a cultura homofóbica, preconceituosa, patriarcal dos tempos bíblicos. Isso não é palavra de Deus. Deus nos aceita assim no homossexualismo. Você percebe que isso é perigoso? Da mesma forma, o adúltero daqui a pouco vai dizer também. Peraí, esse texto que fala que adulterar é pecado, isso não reflete a vontade de Deus, isso é a cultura preconceituosa, monogâmica do tempo bíblico. Não, isso não reflete a vontade de Deus. E cada um pode ter a Bíblia a gosto do cliente. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Todos os teólogos, os estudiosos da Bíblia, que defendem que o papel da mulher revelado na Bíblia não se aplica nos nossos dias, é algo ultrapassado e cultural dos tempos bíblicos. Todos esses teólogos creem e ensinam que a Bíblia não é infalível, ou seja, que a Bíblia tem erros, que a Bíblia tem falhas. E eles ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Você já ouviu isso em algum lugar? Está cheio de teólogos modernos defendendo isso. A Bíblia não é palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então tem muita coisa ali que não é palavra de Deus, é só cultura, é coisa dos homens que escreveram. Eles encheram a Bíblia dos seus preconceitos, dos seus conceitos humanos, e aqui e acolá você encontra a palavra de Deus na Bíblia. A Bíblia não é infalível, ela tem erros. Isso é perigoso demais. Isso, além de ser uma ofensa, uma blasfêmia contra Deus, isso é perigoso demais, porque se a Bíblia não é infalível, quem é que tem autoridade para dizer quais as partes da Bíblia estão corretas e quais as partes da Bíblia estão certas? E se a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela apenas contém palavra de Deus, quem é que tem autoridade para dizer essa passagem não é a palavra de Deus, essa passagem é a palavra de Deus? Quem? Cada um a seu próprio modo, a seu próprio estilo, vai selecionar na Bíblia o que é e o que não é palavra de Deus. Cada vez que a Bíblia disser algo que vai bater de frente com a tua prática pecaminosa, você diz, isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser só aquilo que alisar a tua cabeça, que confortar você. As exortações não é palavra de Deus. E aí quando eu lembro de 2 Timóteo 3,16, não está na tela, não tem na tela, mas quando eu lembro de 2 Timóteo 3,16, que diz toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus. Toda Escritura sagrada é inspirada por Deus. Útil para ensinar a verdade, para corrigir o erro, para condenar as faltas. Então, olha só, primeiro, toda a Escritura é inspirada, e a palavra inspirada significa soprada por Deus. E depois, para que serve a Escritura? Para ensinar a verdade, ou seja, quando você estiver vivendo na mentira, você lê a Bíblia e a verdade é revelada para você, está dizendo para condenar o erro, corrigir as faltas. Mas se eu começo a ver que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ela não é toda inspirada, a Bíblia vai perder o efeito de condenar o meu erro, de corrigir as minhas faltas, porque quando ela bater em mim, eu digo, não é de Deus, é Paulo falando. Quando ela bater em mim, eu digo, não é de Deus, é Pedro falando, é Moisés com seus preconceitos falando. Querido, ou você crê na Bíblia como palavra de Deus, ou você não crê na Bíblia. Não existe como você ser fiel a Deus crendo apenas nas partes que lhe convém da Bíblia. Entenda o perigo dessa filosofia diabólica, que para ser aceita dentro da igreja, ela precisa negar que a Bíblia é infalível e palavra de Deus, é enorme.
Entenda, cada vez que o feminismo avançar na sua mente, obrigatoriamente a palavra de Deus vai ter que recuar na sua mente. O feminismo avança, a Bíblia recua. Não há como conciliar a Bíblia com o feminismo. E deixa eu falar uma verdade para você. Na verdade, o feminismo, o movimento feminista, as suas fundadoras e as suas maiores propagadoras, elas não têm nenhum interesse em conciliar a Bíblia com a filosofia feminista. Nenhum interesse. O feminismo raiz, eles não creem na Bíblia e não creem em Deus. Quem vive tentando fazer esse malabarismo teológico para ver se concilia a Bíblia com o feminismo são as crentes que estão dentro da igreja, mas todas contaminadas com o feminismo, e elas estão tentando encontrar um jeito de conciliar essa filosofia mundana e satânica com a palavra de Deus para elas se sentirem melhor. Mas não tem como conciliar, a não ser que você rasgue um monte de partes dessa palavra de Deus. O feminismo mesmo nunca esteve interessado nessa conciliação, porque eles nem acreditam que a Bíblia seja verdadeira e seja a palavra de Deus, ou contenha a palavra de Deus. Queridos, nós poderíamos dividir a filosofia feminista em duas versões. Tem a versão moderada, que é a versão, digamos assim, incompleta, e tem a versão radical, que é a versão completa, pacote completo. A versão moderada do feminismo é a versão que foi aceita no meio evangélico de uma forma assustadora, sem que se percebesse. É a forma do feminismo que exige a extinção da ideia de submissão da esposa ao seu marido. E é a parte que diz que a mulher não só tem o direito, como ela tem quase que a obrigação de buscar e de sonhar com a realização profissional, com a carreira profissional fora do seu lar, igual ao seu marido. E o lar e os filhos ficam sempre em segundo plano, não em primeiro plano, como a Bíblia colocou. Essa é a versão moderada que está impregnada dentro da igreja evangélica. E qual a versão completa? A versão radical do feminismo, que é o próximo degrau. Se você se dominar completamente pela primeira, para você ir para o segundo degrau não é difícil. O segundo degrau, a versão completa, radical do feminismo, é o lesbianismo e o aborto. Eu que estou inventando isso? Não. Eu já até compartilhei isso aqui na mensagem da iniquidade. Coloca a tela aí, coloca na tela. T. Grace Axon, feminista, militante, ela diz assim: feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. Aí você estava aí pensando que o movimento feminista visava defender as mulheres, tornar você uma mulher melhor, uma mulher livre. Não, mentira. Tudo do diabo é assim, é na mentira. O objetivo final do feminismo não é tornar você uma mulher livre, é fazer você deixar de ser mulher. Feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. O fim da linha no caminho que você começou a trilhar é tornar-se lésbica, é deixar de ser mulher, é perder a tua feminilidade, é tornar-se masculina. Isso parece inimaginável no meio da igreja, né? Mas já não é. Já não é. Eu mostrei aqui na mensagem da iniquidade, coloca o slide aí, que no meio da igreja já existe frente evangélica pela libertação, pela liberação do aborto, e existem igrejas gays, igrejas evangélicas que aceitam a prática homossexual como algo aceitável diante de Deus. Todo incêndio, queridos, mesmo incêndio de grandes proporções, todo incêndio começa com uma pequena fagulha. Começa-se aceitando a versão moderada do feminismo. Daqui a pouco está mergulhado na versão radical. Entenda uma coisa:
Feminismo é o sistema filosófico que rejeita totalmente o papel que Deus deu para as mulheres na família. Se você não aprendeu nada até agora, aprenda isso. Feminismo é uma filosofia, um sistema filosófico que rejeita totalmente o papel que Deus deu para as mulheres na família. O feminismo ele começa com uma rebelião contra a liderança masculina e ela termina com a anulação de tudo que conhecemos como feminino. Começa como uma briga com os homens pela liberdade, pelo fim da opressão. Isso parece bonito, porque Deus também não fez a mulher para ser oprimida pelo homem. Então isso parece nobre, isso parece bonito. E quando eu sou contra o feminismo, eu não sou a favor da opressão da mulher. Para com isso. Então o feminismo começa assim, como uma filosofia de libertação do oprimismo, da opressão do homem para com a mulher. Mas no fim da linha, o feminismo quer apagar, destruir, anular todo o teu lado feminino. Para o feminismo, a feminilidade da mulher é uma mentira, uma construção cultural feita por homens machistas para oprimir as mulheres. Olha só o que diz Simone de Beauvoir, uma das grandes precursoras do feminismo no mundo. Ela diz assim: em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, ou seja, a família é uma mentira, o mito da família, o mito da maternidade. Gente, sabe o que é o mito da maternidade que ela está se referindo? É a mentira de que a mulher nasceu para dar à luz a filhos. Ela está dizendo que isso é uma mentira. É como você olhar para um sapinho e dizer: você é um jacaré. Você está anulando, você está mentindo, você está negando algo biológico. Ela está chamando a maternidade de mentira. O mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, está dizendo, enquanto a família, que é uma mentira, a maternidade, que é uma mentira, ou seja, você foi criada por Deus para dar luz, é mentira, e o instinto maternal também é uma mentira. Ela está dizendo, você não tem isso é mentira, é coisa que botaram na sua cabeça. Ela está dizendo, enquanto isso não for destruído, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Olha a doença aqui. O que é que o feminismo está dizendo? Mulher, você só vai deixar de ser oprimida pelos homens quando você deixar de ser mulher, quando você deixar de dar à luz a filhos, quando você deixar de cuidar de crianças, quando você deixar de constituir família. Porque enquanto você estiver vivendo essas mentiras, você vai continuar sendo oprimida pelos homens. É isso o que Simone de Beauvoir está dizendo aqui. Olha o que diz Beth Friedan no seu livro A Mística Feminina. Eu falei dessas coisas também lá naquela mensagem da iniquidade. Ela defende que o feminismo e a feminilidade é um mito, é uma mentira criada pelos homens para oprimir e escravizar as mulheres. Então, sabe, a tua delicadeza, a tua inclinação para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos, sabe, essa coisa natural que a mulher tem de ser gentil, de ser delicada, ela diz, isso é mentira. Foram os homens que colocaram na cabeça das mulheres que elas são assim, mas isso não é verdade. Você tem que ser mais rústica, você tem que ser mais masculina. Qual é o grande símbolo do feminismo? Aquelas mulheres assim, ó, não é? Você já viu? Tem umas irmãs que até tiram essas fotos assim, nem sabe o que está fazendo. Ele diz assim, ó, feminino aqui, ó, mostrando o muque. Feminilidade é uma mentira, precisa ser destruída. É isso que o feminismo quer no final das contas. Olha só o que diz Linda Gordon. Ela diz, a família nuclear, ou seja, a família como núcleo da sociedade deve ser destruída. E as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. A dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Qual é a revolução que as feministas querem fazer? Você está aí toda bobinha pensando que o feminismo é uma coisa linda. Qual é a revolução que a filosofia e o movimento feminista quer fazer? Querem destruir a família, que ela não seja mais o núcleo da sociedade. É essa revolução que o movimento feminista pretende e está trabalhando de dia e de noite para fazer. E você ainda acha que tem como conciliar feminismo
com a Bíblia, feminismo com a fé cristã? Se você ainda acha isso, daqui a pouco você vai deixar de achar. Quem foi que instituiu a família? Quem foi que definiu os papéis de homem e de mulher na família? Foi Deus. Então entenda, o feminismo é em suma uma rebelião contra Deus e contra a palavra de Deus. Em suma, o feminismo é isso, é uma rebelião contra Deus e contra a palavra de Deus. O feminismo não é só uma filosofia, o feminismo é uma espécie de religião. Estou exagerando? Você vai entender. Feminismo é uma espécie de religião onde as mulheres assumem o lugar de Deus. Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu inventei isso? A tentação é a mesma do jardim do Éden. Quando a serpente chega para falar com Eva, qual é a tentação lá? Ela começa a conversar com Eva, aí diz: e aí, o que foi que Deus disse aí? Eva diz: não, Deus disse que eu podia comer de tudo menos dessa. Aí a serpente: não, ele não foi o contrário, não? Ele não disse que você não podia comer de nada? Não, foi de tudo. Aí já começou botando dúvida no coração de Eva. Aí depois ele disse: você não pode comer por quê? Aí Eva disse: porque disse, se eu comer, nós comemos, vamos morrer. Aí disse: não vamos morrer coisa nenhuma, vocês não vão morrer não. Se vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. A serpente está dizendo: se rebele contra o seu Criador, porque ele é um opressor, ele está mentindo para você, para controlar você. Coma, enfrente ele, desobedeça, e você vai ser uma deusa, você vai ser igual a ele. Essa foi a tentação. Esse foi o pecado original, rebelião contra Deus, querendo ser igual a Deus. Foi o mesmo pecado de Lúcifer. E é essa a lábia do feminismo, é uma serpente com a mesma história. Olha só, deixa eu ler para vocês isso aqui, ó. Na primeira conferência feminista sobre espiritualidade da mulher, primeira conferência feminista sobre espiritualidade da mulher, aconteceu na cidade de Boston, nos Estados Unidos, no dia 23 de abril de 1976. Olha o que aconteceu. Aqui a reportagem diz assim, e a reportagem foi feita por uma feminista cristã. Olha o que diz aqui. Ali o símbolo que eu falei, ó, da feminista. Depois de ouvirem atentamente, ela está citando o que aconteceu lá nesse congresso, sobre espiritualidade da mulher. Depois de ouvir atentamente 2 discursos, a audiência, ou seja, o auditório cheio de mulheres, entrou em atividade. Elas cantavam o cântico: a deusa está viva, o feitiço está em ação. Uma das coisas que foi ensinada nesse congresso é que as mulheres deveriam ser feiticeiras, bruxas. As mulheres invocaram a deusa, batendo palmas, dançando e batendo os pés no chão e gritando, de pé em cima dos bancos e em cima do púlpito. Elas dançavam com seios de fora. A verdade era que elas estavam indignadas com os ensinos bíblicos dos homens do passado, ou seja, dos patriarcas, e aproveitaram para afrontar e zombar abertamente do cristianismo numa igreja evangélica tradicional que elas tinham alugado para fazer esse evento. Observe, elas alugaram um espaço de uma igreja evangélica tradicional, e o congresso era, primeiro, o congresso sobre a espiritualidade da mulher. O pastor besta que alugou o auditório deve ter pensado: elas vão falar sobre oração, essas coisas bonitas. Era algo pensado, elas queriam afrontar a fé cristã. Elas ensinaram bruxaria, elas ensinaram a cantar um cântico da deusa, elas subiram nos bancos da igreja, em cima do púlpito, com os seios de fora, e afrontaram a fé cristã. Mas não para por aí. Sim, a repórter Noami Goldenberg se afirmava cristã feminista. Nessa mesma conferência, não para por aí não, ela relata nessa mesma conferência que as mulheres foram estimuladas e ensinadas a ter um altar em casa. Sabe aqueles altares, tipo aquele pessoal budista, hinduísta, tem tipo um altarzinho, parece uma capelinha em casa? Pronto, as mulheres foram incentivadas e orientadas a ter um altar em casa,
E nesse altar era o lugar que elas iam praticar a meditação e se concentrar na sua própria vontade, não é na vontade de Deus. E as mulheres foram orientadas a, no centro desse altar, colocar um espelho, para que elas pudessem ver a imagem da deusa. Ou seja, quando elas se vissem no espelho, ali era a imagem da deusa. Elas lembrariam então que elas são deusas, elas têm beleza, poder e dignidade divina. Isso foi ensinado no primeiro Congresso Feminista de Espiritualidade da Mulher em 1976. Isso já surgiu com essa intenção. Por isso que eu digo, o movimento feminista nunca teve a intenção de conciliar as suas filosofias com a Bíblia. Quem faz isso são crentes desavisadas, que não sabem que estão entrando no jardim de Satanás e estão tentando dar um jeito de conciliar a fé delas com o feminismo. É inconciliável. Olha só essa declaração de Mary Darling, uma feminista cristã que faz parte do grupo feminista da Faculdade de Teologia da Universidade de Harvard. Ela diz assim, ó: indo direto ao ponto, olha que coisa que ela diz aqui, ó. Indo direto ao ponto, proponho que castremos o cristianismo e joguemos fora todos os frutos da sua arrogância masculina. Minha opinião é que a ideia de que a salvação veio ao mundo exclusivamente através de um salvador masculino, ou seja, de um homem chamado Jesus, perpetua o problema da opressão dos homens sobre as mulheres. O que está acontecendo hoje é que as mulheres estão se rebelando para castrar o sistema masculino que coloca Deus como pai de todas as pessoas. O movimento feminista quer castrar o cristianismo e está dizendo, a ideia, é inadmissível a ideia de que a salvação vem exclusivamente por um salvador masculino, um homem, Jesus. O fato da salvação ser apresentada através de um homem, Jesus, ela está dizendo, isso faz com que perpetue a exploração dos homens sobre as mulheres. Ou seja, vamos acabar com essa história de que tem um salvador, homem, chamado Jesus. Vamos acabar também com essa história de um Deus Pai. Tudo isso é machismo, tudo isso é opressão masculina sobre as mulheres. Vamos castrar o cristianismo. Tem como conciliar? Quais são as principais mentiras do feminismo? Tem várias, mas a gente não tem tempo. Mas eu vou apresentar pelo menos duas. Primeira mentira: o feminismo diz, não existe diferença entre um homem e uma mulher, exceto pelas suas partes íntimas. Isso é uma mentira, sabe? Você está contrariando o biológico. O feminista está dizendo, mulheres, vocês são iguais ao homem. A única diferença são as partes íntimas de vocês são diferentes. Vocês são iguais. Gente, isso é um absurdo. É a história do sapinho dizendo que é um jacaré, ou do jacaré dizendo que é um sapo. Você está olhando para a biologia e está dizendo, não é assim. É o mesmo princípio da ideologia de gênero. A ideologia de gênero olha para um menino e diz, você não é um menino, você é uma menina que nasceu no corpo errado. O feminismo olha para a mulher e diz, você não é mulher, você é masculina, você tem os mesmos atributos do homem. E você olha para você e você vê que não é. Mas o feminismo quer que você acredite que é tudo igual. Eu dei apenas uma pesquisada rápida sobre diferenças físicas do homem para a mulher, só para registrar aqui mesmo, não está na tela, mas vou ler aqui para vocês. Por exemplo, homens e mulheres ouvem de forma diferente. Olha que coisa, ouvir a gente ouve de forma diferente. Quando os homens ouvem, eles usam apenas a parte esquerda do cérebro, que está ligada à compreensão do idioma, de acordo com o estudo na Faculdade de Medicina da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Verificou-se que as mulheres usam ambas as partes do cérebro para ouvir uma conversa. É por isso que, ao falar com homens, é importante ser conciso e claro, e para as mulheres é muito mais fácil realizar conversas complexas, detalhadas e longas.
coisa, né? A gente escuta só com a metade do cérebro. Por isso que o homem escuta tão mal, né? O homem não escuta nada que a gente diz. Aí diz, é o quê? Olha só, os sentidos de homens e mulheres funcionam de forma diferente. O olfato e o paladar dos homens são menos desenvolvidos. O olfato e paladar dos homens são menos desenvolvidos do que o da maioria das mulheres. Embora o senso de visão, não é o meu caso, seja melhor. Um dia já foi, né? Mas quer dizer que o senso de visão do homem é melhor do que o da mulher, mas o olfato e o paladar da mulher é melhor. Pesquisadores avaliam que isso se dá pelas funções dos homens nos tempos antigos, pois os homens eram frequentemente os caçadores, e esse senso de visão facilitou a observação dos animais em movimento, enquanto as mulheres faziam a comida e usavam mais o olfato e o paladar. Os cientistas acham que o homem desenvolveu essa peculiaridade na sua visão, porque ele começou a caçar e isso foi desenvolvendo, mas a gente sabe que é o contrário. Deus fez o homem assim, para que ele pudesse fazer esse tipo de atividade. Homens têm vantagem física. Homens podem lidar com o exercício melhor do que mulheres, devido ao seu volume sanguíneo. Em média, homens com peso corporal normal têm de 4,5 a 5,6 litros de sangue em seus corpos, enquanto as mulheres com peso corporal normal têm cerca de 3,4 a 3,9 litros de sangue no seu corpo. E essas diferenças fazem com que chegue mais oxigênio, atingindo seus músculos durante uma atividade física. Ou seja, por isso os homens são mais rápidos, mais fortes, mais ágeis. É por isso que nos esportes você não pode colocar homens competindo contra mulheres. É covardia. Eles são mais rápidos, eles saltam mais alto, eles são mais fortes. Por isso você tem mulheres competindo contra mulheres e homens contra homens. Aí você vai negar isso e dizer, não, são todos iguais. Não são. Deus fez homem e a mulher diferente. E a mulher é sim, em muitos aspectos, fisicamente falando, mais frágil. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar, com discernimento, dando honra à esposa. Olha, a Bíblia não é machista. Está dizendo assim, dando uma surra na sua esposa. Não, está dizendo, dando honra à sua esposa. Olha o que a Bíblia diz para o homem fazer com a esposa. Viva a vida no lar, no casamento, dando honra à sua esposa, por ser a parte mais frágil. Olha o que a Bíblia diz, a mulher é a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. A Bíblia está dizendo, a mulher é mais frágil. Homem, honre ela, dê honra à sua mulher. A mulher é mais frágil. A ciência diz que a mulher é mais frágil, a Bíblia diz que a mulher é mais frágil, o feminismo diz que a mulher é igual ao homem. Você escolhe em quem você quer acreditar. O plano do diabo, queridos, é criar o caos, é confundir, é inverter os papéis que Deus criou, é tornar a mulher cada vez mais masculina e tornar os homens cada vez mais femininos, é criar seres híbridos. Sabe aquela figura que você olha para ele e diz, peraí, é homem ou mulher? Aí você diz, e aí, é homem ou mulher? Sei não. Você já viu alguém assim? A gente já encontra pessoas assim nos nossos dias. Você olha e você não sabe se é homem ou se é mulher. Essa é a ideia do feminismo. Tornar seres híbridos, confusos. Os homens mais femininos, as mulheres mais masculinas. Os homens mais delicados, as mulheres mais rústicas. Isso vai contra aquilo que Deus criou. E a intenção é destruir o que Deus fez. Destruir as mulheres, destruir seus filhos e destruir suas famílias. A segunda mentira do feminismo. Olha a mentira, agora vai começar a pegar em algumas pessoas. A mentira é essa: ir para o mercado de trabalho e gastar seu tempo realizando tarefas para outras pessoas é libertador, mas ficar em casa e cuidar do corpo, mente e alma dos seus filhos é escravidão. Aqui é a inversão de valores.
Eu não estou dizendo que é pecado você trabalhar, mas qual a mentira do feminismo? É que gastar o seu tempo todo lá fora, trabalhando, fazendo tarefas para outras pessoas, isso é a libertação da mulher. Agora, em casa, cuidando da alma, da mente, do corpo dos seus filhos, da sua família, isso é escravidão. Sair da sua casa para cuidar do filho das outras é libertador, mas ficar em casa e cuidar dos seus filhos é escravidão. Sair de casa para cuidar da casa das outras é libertador, mas cuidar da sua própria casa é escravidão. Sair de casa e ser liderada pelo marido das outras, lá no trabalho, é libertador. Mas ser liderada pelo seu marido, que você escolheu, que você ama e quer passar o resto da sua vida ao lado dele, é escravidão, é opressão. Olha o grau de incoerência e de mentira pregada pelo feminismo. Como é que a gente pode ter se deixado enganar dessa forma? Deixar-se enganar ao ponto de entender, de acreditar que a realização de verdade só existe, só é encontrada atrás de uma mesa de escritório ou de uma bancada de uma fábrica qualquer, mas a realização não vai ser encontrada na mesa da sua casa com os seus filhos e com o seu marido. Querido, nem os homens devem ter o sucesso profissional como seu objetivo de vida. Imagine as mulheres. Nem os homens devem ter o sucesso profissional como o objetivo de suas vidas. O trabalho do homem deve ser para prover o sustento e suprir as necessidades da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. O maior prazer de um homem de Deus não deve ser a hora que ele sai para ir para o trabalho. O maior prazer dele é a hora que ele volta para o seu lar, para a sua esposa e para os seus filhos. Se voltar para a sua casa não é um prazer, tem alguma coisa errada na sua família. Então, qual é o papel da mulher segundo a Bíblia? Baseado no que nós lemos, coloca aí na tela. Segundo a Bíblia, segura na cadeira. Segundo a Bíblia, a principal missão da mulher é ser esposa, mãe e boa dona de casa. Doeu? Ficou? Está enjoada? É o feminismo fazendo efeito em você. Só para relembrar, para você não dizer, esse pastor é machista. Vamos ler de novo o texto, só a partinha que pega nas mulheres aí. Tito 2, 3 e 5. A fim de instruires as jovens recém-casadas a quê? Amarem seus maridos, seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Amar os filhos e amar o marido quer dizer sentir prazer neles. E não se desgostar ou reclamar do tempo que gasta com eles. As mulheres cristãs estão tão impregnadas com o feminismo que você escuta absurdos, por exemplo, de uma mãe, às vezes uma mãe de primeiro filho ainda, tem o filho e ela tem um trabalho, ela entra em licença maternidade, ela está em casa cuidando do filho, e a amiga vai visitar ela e diz: mulher, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar, eu não aguento mais ficar em casa com essa criança. Onde está o prazer nos filhos? Uma mulher diz assim: eu não vejo a hora de continuar em casa. Meu Deus, quando eu penso que eu tenho que voltar a trabalhar. Tinha que ser assim. Eu não aguento ficar em casa com esses meninos não. Tomara que as aulas comecem logo. Eu não aguento mais esses meninos dentro de casa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Onde está a mãe que ama os seus filhos, que tem prazer nos seus filhos? Os valores de Deus foram tão invertidos de tal forma que cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da sua própria casa virou uma vergonha.
Hoje uma mulher que vive para cuidar do seu lar, do seu marido, dos seus filhos, é tida como uma escrava, uma mulher frustrada, uma mulher que nunca será realizada. Ah, mulher, coitada de você. A Beth Friedan, não tem slide aí, mas a Beth Friedan, lá do livro A Mística Feminina, no livro dela, ela chama o lar de prisão e de campo de concentração. Aí você acha absurdo, mas tem muitas crentes que não falam essas palavras, mas agem como se a casa delas fosse isso mesmo, uma prisão e um campo de concentração. Eu sei que em alguns casos trabalhar fora é uma necessidade real de muitas mulheres. Eu não estou aqui para condenar mulher que trabalha fora, até porque a minha trabalha. Trabalhar fora é uma realidade de muitas mulheres. As que não têm marido, então, nem se fala. Não é disso que eu estou falando aqui. O que eu quero falar aqui, o problema é que muitas mulheres alegremente e espontaneamente e voluntariamente estão renunciando, terceirizando a sua missão no lar, que é a principal missão da mulher. Elas estão terceirizando a sua missão no lar, de cuidar dos seus filhos, do seu marido, para correrem atrás de um sonho, de uma realização profissional. Esse é o problema. Porque elas acreditaram que realização mesmo só acontece lá atrás de uma mesa, de um birô, de alguma empresa ou de um balcão de alguma fábrica, e não na mesa da casa dela com a sua família. Entenda, você pode estar dizendo assim, esse pastor é incoerente porque a mulher dele trabalha fora, mas entenda uma coisa, primeiro quem levou ela para trabalhar fora não foi ela, fui eu. Segundo, minha esposa nunca sonhou em se realizar profissionalmente no trabalho. O trabalho dela é um ministério. Ela é diretora do Colégio Batista. E sabe por que ela não saiu ainda? Porque ela se importa com as mais de 400 famílias que têm os seus filhos aqui. Porque o ministério dela vai além da nossa família, vai cuidar de muitas famílias. Mas você não imagina as vezes que a gente teve vontade de fechar essa escola só para ela voltar para casa o tempo todo. Mas mesmo trabalhando, isso não é comum. Quem conhece ela sabe. Mesmo trabalhando, nunca deixou de ser mãe nem esposa. Mas o coração dela não está no trabalho. É isso que eu estou falando. O problema não está no trabalho em si. O problema está onde você busca realização. A minha esposa trabalha, mas ela busca realização em casa, nos filhos, na família. Ali é o lugar da realização. Onde é que você busca realização? É numa carreira profissional? É num título? Ser bem-sucedida, querida, não é apenas ser produtiva, não. Ser bem-sucedida é ser produtiva naquilo que Deus preparou você para fazer. Essa é a essência do sucesso, é ser e fazer aquilo que Deus planejou que você fizesse. Atente, a forma como Deus fez você indica claramente o que Ele quer que você faça com a sua vida. Olhe para a forma como Deus te fez, olhe para o teu corpo, olhe para a tua mente, olhe para as tuas habilidades. E você vai entender o que Deus quer que você faça com a sua vida. Mulher, olha para o teu corpo, para as suas características emocionais, psicológicas, e vê se Deus não fez você para ser mãe. O feminismo está dizendo que não, que a maternidade é uma mentira, que o instinto materno é uma mentira. Mas olha para o teu corpo, olha para as tuas emoções, olha para a tua personalidade e veja se Deus não fez você para ser mãe. Veja se Ele não te deu um útero para gerar, seios para amamentar, jeito para cuidar, instinto materno para proteger. Um homem pode cuidar dos seus filhos? Pode, mas coitado dos filhos que são cuidados por um homem. Coitado das crianças que têm que ser cuidadas por um homem.
Por mais que ele ame, por mais que ele tente, ele não tem jeito. Esses dias, Janaína estava doente, levei ela no hospital. Aí chegamos lá no hospital, a gente estava lá na recepção, enquanto esperava o resultado do exame, fez o exame lá, ia demorar 1h30, a gente ficou lá na recepção do hospital, e aí na recepção tinha um pai com um bebezinho, uma menininha. Ela não tinha, no máximo ela tinha 1 ano, não sei, não lembro, mas bem pequenininha, uma bebezinha, uma menininha, e aquele pai lá, sabe, tentando pegar a menina, e a bichinha chorando, e a bichinha estava doente, e ela impaciente, e a Janaína começou a olhar, né? Olhar para a menina começou a olhar para ela, e a gente, meu Deus, onde é que está a mãe dessa criança? A gente doido para perguntar, e começou a puxar a conversa com ele, e ele não dizia onde estava a mãe. Eu disse, alguma coisa está errada aí. Aí ele disse, não, isso já era quase 11 horas da noite. Ele disse, eu estou aqui desde as 7 horas da noite com ela, estou esperando o resultado do exame, e a bichinha doentinha, a gente achou que ela estava quente, aí eu peguei nela quente, vamos levar ali para medir a temperatura. Ele disse, não sabia, coitada da bichinha. Aí Janaína fez assim para ela, quer vir? Aí a bichinha, aí Janaína disse, eu posso? E a minha estava chorando, impaciente. Aí ele disse, pode. Quando Janaína pegou a menina foi se aninhando ali, dormiu. Ela nunca tinha visto Janaína na vida dela, mas a mulher, quando pega uma criança, é diferente. O pai, aquele pai ama aquela criança. Estava lá ele com a bolsa e tentando, sozinho no hospital. A mãe até hoje eu não sei onde é que estava. Mas ele é pai, mas ele não conseguiu acalentar, acalmar, pegar de um jeito que a bebê descansasse, que ela se sentisse segura, amada, protegida. O pai pega, sabe, não tem jeito. Eu lembro que quando eu pegava a Samara, que ela era muito pequenininha, né? Você está me vendo assim, nutridinho, mas eu era um palito assim, minha barriga era negativa assim para dentro, e aí ela muito pequenininha, eu tinha medo dela cair por aqui, aí eu botava ela num travesseiro, ficava com um travesseiro que era para ela não cair, não dava jeito, não dormia não, a noite todinha aqueles olhos olhando para mim. Homem não tem jeito, mulher tem instinto materno, tem jeito para cuidar de criança, foi Deus que fez você assim. Olhe para a forma como Deus te fez, olhe para as habilidades, olhe para a tua personalidade, olhe para as tuas emoções, você vai ver o que Deus quer que você faça, qual a sua principal missão. Você sabia que no Novo Testamento a palavra grega, que é traduzida por mulher, a raiz dessa palavra é amamentar, é a mesma raiz da palavra amamentar, a raiz da palavra mulher é a mesma raiz da palavra amamentar. O que é que isso quer dizer? Que a sua missão, mulher, tem a ver com cuidar dos seus filhos, gerar filhos, cuidar deles. Você sabe que existem estudos, olha que isso aqui é muito sério. Se alguém está dormindo aí, pede para acordar. Você sabia que existem estudos que apontam que o fato das mulheres terem poucos filhos, ou mesmo nenhum filho, pode ser a causa do aumento do câncer de colo do útero ou do câncer de mama? Você já parou para pensar? Existem estudos, mas ninguém divulga isso, né? Porque o que divulga é o planejamento familiar. Tenha 1 filho no máximo, 2 já é um exagero, 3, não, você já é de outro planeta. Mulher, como é que tu tem coragem? É doida? 3 filhos? 4 então já é loucura. Então são incentivados a não ter filhos, ou então até o primeiro filho só depois de você realizar todos os seus sonhos profissionais. Aí o fato das mulheres terem poucos filhos ou não ter filho nenhum pode ser a causa do aumento do câncer de colo do útero ou câncer de mama. Você sabia que câncer de ovário e do endométrio é mais comum em mulheres que nunca tiveram filho? Olha só essa reportagem bem antiga, revista Veja, 1997. Olha o que diz aqui essa reportagem. Os hábitos da mulher moderna criam terreno fértil para a manifestação do câncer de mama. Até o início do século XX, a mulher se casava por volta dos 16 anos, tinha uma gestação atrás da outra e amamentava cada filho por mais de 1 ano. Hoje, por conta dos hábitos alimentares, a mulher começa a menstruar mais cedo. Por conta dos hábitos sociais,
engravida mais tarde e muitas vezes não amamenta seus filhos. Isso altera todo o seu metabolismo. Antigamente a mulher menstruava 60 vezes durante toda a sua vida, porque quando você está grávida, você sabe, né? Não acontece isso. Você sabe mais do que eu. Hoje, ela passa por cerca de 400 ciclos de menstruação durante a vida. Explica Alfredo Barros, professor da Universidade de São Paulo e diretor científico do Hospital Pérola Bainticom, uma coisa assim. Durante o período menstrual, os ovários produzem o hormônio estradiol, que facilita a reprodução de células cancerosas. E por não engravidar, a mulher deixa de contar com a proteção de outro hormônio, a gonadotrofina. Por isso que esse negócio só vem com a gravidez, que é difícil. Coriônica, que inibe o crescimento de tumores, mas só é produzido durante a gestação. Ou seja, o fato de não engravidar produz hormônios que facilitam o surgimento de células cancerígenas, e a gravidez, ela produz hormônios que combatem essas células cancerígenas. Então, quando as mulheres estão dizendo, não quero mais engravidar, eu só quero ter um filho lá depois dos 30, ou eu não quero ter filho nenhum, ou um no máximo, as mulheres estão mais propensas a ter câncer. Quando as mulheres deixam de fazer o uso natural do seu corpo, conforme Deus as criou, ou seja, elas começam a adoecer e até morrer. Por que as mulheres hoje têm horror à gravidez? Antes, a mulher engravidou, vocês, parabéns, mulher. Hoje, quando a outra engravidou, mulher, que tristeza. Ela veio para o teste de gravidez, em vez de começar a se alegrar, começa a chorar. Porque nós vivemos num tempo em que gravidez é ruim. O feminismo não vem apenas a jogar as mulheres contra os homens e fazer as mulheres odiar seus pais e seus maridos, mas o feminismo também vem para fazer as mães desprezarem seus filhos e as mulheres ter horror à gravidez. Olha o que diz a Beth Friedan, a famosa Beth Friedan, no seu livro A Mística Feminina. Ela diz assim, ser mãe é não se desenvolver como ser humano, é como uma espécie de suicídio. É isso que o feminismo diz sobre ser mãe. Ser mãe é não se desenvolver como ser humano, é uma espécie de suicídio. Por isso que elas choram quando descobrem que estão grávidas. Simone de Beauvoir disse assim: nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar filho. As mulheres não deveriam ter essa escolha, porque se há tal escolha, muitas mulheres optarão por ela. Aqui ela já está pregando o quê? Não apenas o direito da mulher de sair para trabalhar fora. Ela está dizendo aqui que as mulheres deveriam ser proibidas de ficar em casa e criar filhos. Essa é a ideia do feminismo. É que nenhuma mulher mais possa ficar em casa para ter e criar filhos. Veja o que o relatório do Brasil para a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 1993 disse. Olha o que diz aí, O movimento feminista se preocupa muito com a questão do aborto e a forma com que se verifica no Brasil. As bichinhas estão preocupadas, estão matando criança, é isso? Não. Embora o aborto seja ilegal no Brasil, exceto em casos muito especiais, o movimento feminista defende sua legalização como uma das conquistas mais importantes para o livre exercício dos direitos reprodutivos. Defende a legalização do aborto. Querido, o aborto é a expressão máxima do desprezo de uma mãe pelo seu filho. E quem mais levanta essa bandeira é o feminismo. Sabe o que é que acontece? Sabe o que aconteceu e começou a acontecer e acontece nos Estados Unidos, quando o aborto foi legalizado? O aborto foi legalizado nos Estados Unidos no ano de 1973. Sabe o que começou a acontecer nos Estados Unidos? Começaram a praticar as maiores atrocidades contra os bebês ainda no ventre da mãe. O aborto de crianças é algo terrível.
É passado para a gente como se fosse algo simples, algo natural. Não é uma vida, é uma vida sim. Abortos que muitas vezes usam ferramentas que arrancam pedaços, vão partindo daquela criança ainda viva e tirando os pedaços dela. Crianças que são sugadas com sucção e são arrancadas pelos pedaços através de uma sucção. Outras crianças são tiradas vivas do útero da mãe e são mortas depois de estar fora do ventre da mãe. Nos Estados Unidos começou a acontecer depois de um tempo. Antes, no início, esses fetos eram jogados no lixo. Uma vez denunciaram um médico de ter extraído o cérebro de um bebê tirado de uma mãe abortada, porque nos Estados Unidos não é só nas primeiras semanas não. Tiraram o bebê ainda bem pequenininho do ventre da mãe, o bebê vivo, sem anestesia. Ele retirou o cérebro do bebê. E quando foram questionar ele, disse que não tinha problema algum, porque aquele feto era lixo. Feto abortado é lixo, então não tem problema nenhum de fazer aquilo sem anestesia, o bebê sofrendo. Nos Estados Unidos surgiu a indústria do lucro do aborto. Primeiro jogavam no lixo, depois eles acharam um jeito de vender. E nos Estados Unidos os fetos são vendidos, os fetos que são crianças são vendidas, os corpinhos dos bebês abortados são vendidos pelas clínicas para várias coisas, para experimentos científicos, são vendidos para fabricação de vacinas. Se você não sabia, várias vacinas têm partes de fetos abortados, e para fazer cosméticos. Uma indústria de bilhões de dólares nos Estados Unidos. Há denúncias de médicos que fazem experiências terríveis com bebês ainda vivos, depois de tirado das mães, como a retirada de órgãos e tecidos, do cérebro, como já falei, do coração, sem uso qualquer de anestesia. Os bebês vivos. Queridos, o bebê só é um desastre para as mulheres que estão mergulhadas no egoísmo e nas filosofias satânicas. Porque para a mulher de Deus, filhos é herança do Senhor. Na opinião das feministas, elas dizem: filhos têm que morrer. A Bíblia diz, para você mulher, a Bíblia diz: ame seus filhos. O feminismo diz: mate seus filhos. Na opinião das feministas, ter filhos acarreta em perdas financeiras, perda de oportunidades na carreira, tensões no casamento. Uma das principais razões para os casais modernos terem verdadeira ojeriza a filhos é que eles acreditam na mentira de que filhos vão empobrecê-los. É caro ter filho. Não vai ter filho não, vai ficar pobre, não tem como pagar não. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, riqueza para a família. O feminismo diz que filhos são a miséria da família. Eu pergunto: em quem você vai escolher acreditar? Queridos, a mensagem de hoje visa basicamente destruir essa mentira do feminismo, para que possa ter um solo fértil para você entender quais são as orientações de Deus para a mulher. Agora eu quero finalizar a mensagem de hoje. Domingo a gente vai falar um pouco mais para as mulheres e muito para os homens. Mas hoje eu quero finalizar a mensagem de hoje com uma palavra para os homens. Mulheres, podem respirar. Agora o pior já passou. Agora, homens, apertem os cintos. Eu não poderia encerrar essa palavra falando para as mulheres, porque afinal de contas a última palavra tem que ser dos homens. Aqui também. Homens, os papéis na família estão sendo invertidos. Essas são as mulheres que estão invertendo, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa.
Uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte pregando a mensagem, eu achei engraçado, mas é interessante, que a mensagem era o homem banana e a mulher abacaxi. A moral aqui é que quem produz a mulher abacaxi é o homem banana. Por trás de cada feminista existe um macho que não soube ser homem, não soube amar como a Bíblia manda, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não soube amar a sua esposa ou a sua filha, não soube liderar a sua casa à luz do que a Bíblia diz, não soube ser o provedor, o protetor e o sacerdote da sua família. Por trás de cada feminista, das duas, uma: ou existe um homem fraco e omisso, ou existe um homem grosso, violento e estúpido. Ambos são motivos que estimulam o surgimento ou a abertura para a entrada do feminismo na mente da mulher. Mulheres que têm pais e maridos que são homens segundo a palavra de Deus, homens que amam a esposa e os filhos mais do que a si mesmo, homens que são sacerdotes do lar e exemplos de discípulos de Jesus Cristo, homens que protegem, lideram e provê para a sua família. Jamais essas mulheres serão atraídas pelo feminismo. Sabe por quê? Porque elas jamais se sentiram desvalorizadas, escravizadas, oprimidas ou rejeitadas. Então, quando o feminismo bate a porta delas e diz: nós viemos aqui para libertar você do homem opressor, ela diz: que opressão você está falando? Que escravidão você está falando? Que desrespeito você está falando? Ela não sabe o que é isso. Sabe por quê? Porque dentro da casa dela, seja o pai, seja o marido dela, tem um homem de Deus que a ama como Deus mandou, que a lidera como Deus mandou, que a honra como Deus mandou, que provê como Deus mandou, que é sacerdote da casa como Deus mandou. Um dia desse, vou contar um milagre sem contar o santo. Um dia desse, uma mulher, uma jovem, uma mulher disse assim: o pastor Micaías é machista. Minha filha ficou sabendo e ela ficou revoltada. Eu achei engraçado que ela diz assim: quem pensa que é para estar chamando meu pai de machista? Quem sabe que é meu pai sou eu e minha mãe, e a gente acha que ele não é machista. Quem é ela para dizer que ele é machista? Eu fiquei todo orgulhoso, né? Mas veja bem, a minha filha e a minha esposa, elas não me veem como um machista, como um opressor, como alguém de quem elas têm que se libertar. Aí o feminismo vai bater na porta da mente delas e ver se ele entra. Não entra, não tem espaço, porque não existe opressão, não existe escravidão, não existe desrespeito. É isso que eu digo. Se uma mulher crescer com um pai e tiver um marido que seja um homem segundo a palavra de Deus, o feminismo não vai encontrar lugar na mente nem no coração dela. Deus nos colocou como cabeça da nossa casa. Isso requer responsabilidade. Quando Eva foi lá e escutou a conversa da serpente, comeu do fruto, depois foi lá e deu para Adão. Adão comeu, Deus chegou e foi falar com quem primeiro? Foi falar com Eva? Ele foi falar com Adão. Quando a família é destruída, pode ter certeza, mulheres, vocês podem ser felizes agora, viu? Porque quando chegar diante de Deus, quem vai ser chamado nas catracas, primeiramente são os homens. Você está aí pensando que é um grande privilégio? Não, é uma grande responsabilidade. É nossa responsabilidade. Quando um navio naufraga, o responsável é o capitão. Quando uma família naufraga, o responsável é o homem que Deus colocou como cabeça, como sacerdote, como líder.
Então, por trás do movimento feminista existem homens que não foram homens segundo a palavra de Deus, e eles que deram brecha para que o feminismo ganhasse espaço. Atente para essa última frase que vou dizer na mensagem de hoje. A semente podre do feminismo só encontra terra fértil para se desenvolver no coração de uma mulher que não tem ou nunca teve um homem de verdade em sua vida, seja seu pai ou seja seu marido. Eu ouvi algum amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Querido, fique em oração agora. Ministério Louvor, por gentileza, se posicione. Eu quero dar uma oportunidade a você para não terminar esse culto sem dar oportunidade a você que não é discípulo de Jesus. Como é que você pode ser um homem de Deus, segundo o coração de Deus? Como é que você pode ser o sacerdote da sua casa se você não tem relacionamento com Deus, se você não é discípulo de Jesus? Como é que você pode ser a mulher sábia, temente ao Senhor, que edifica a tua família com as próprias mãos, se você não conhece o Senhor Jesus e você não é discípulo de Jesus? Então faça da sua vida a porta de entrada de Deus na sua casa. Se você está aqui e ainda não é discípulo de Jesus, e você quer que Ele entre na sua casa, na sua família, para mudar a sua história e mudar a história da sua família, comece você permitindo que Ele mude a sua história. Ele só vai ser o Senhor da tua casa quando primeiro Ele for o Senhor da sua vida. E aí você vai poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está aqui, querido, e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, quer se tornar discípulo de Jesus, quer que Ele entre na sua vida, para que assim Ele possa entrar na sua casa, feche seus olhos onde você está. Se você está em casa também, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, quer que a sua história seja diferente, a vida da sua família seja diferente, então feche seus olhos e ore comigo entregando sua vida a Jesus. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, essa oração vai tornar você discípulo de Jesus Cristo. Ore assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, me lava com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo e me purifica de toda a injustiça que eu tenho praticado. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua voz, hoje eu senti o Senhor bater aqui na porta do meu coração, e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, entra na minha casa, faça morada em mim, seja o meu Senhor, transforma-me de dentro para fora, transforma a minha mente, transforma os meus valores, transforma os meus conceitos, transforma a minha vontade, e tudo que há na minha mente e no meu coração que não Te agrada, eu abro mão agora e peço que o Senhor retire agora da minha vida tudo o que não Te agrada. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, e por causa do que Ele fez na cruz, eu me apresento agora como Teu filho, como Tua filha, e por isso eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.